A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 12 de novembro. Termina hoje prazo para universidades públicas aderirem ao SISU. UNP é proibida pelo MEC de firmar novos contratos com FIES e ProUni após suspeitas de irregularidades. Calote. Câmara dos Deputados aprova PEC dos precatórios em segundo turno. Presidente do INEP garante Enem mesmo após demissão em massa. Plebiscito eletrônico vai decidir sobre adesão ou não da proposta de acordo oferecida pela Procuradoria-Geral Federal aos docentes da UFRN. A Durne Sindicato retoma atendimento presencial na próxima terça-feira. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Termina hoje o prazo de adesão das instituições de educação superior públicas à primeira edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. O programa do Ministério da Educação dá acesso a cursos de graduação em universidades públicas do Brasil. As vagas são abertas 2 vezes por ano. De acordo com as regras, é de exclusiva responsabilidade da instituição participante do SISU descrever no documento de adesão as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas. De 15 a 19 de novembro, as instituições podem retificar, se for o caso, as informações constantes nos documentos de adesão, que deverão ser assinados digitalmente exclusivamente por meio do sistema de gestão do SISU. Segundo o edital, as instituições de educação superior que aderirem ao SISU devem divulgar, tanto em suas páginas na internet como em locais de grande circulação de estudantes, as condições específicas de concorrência às vagas ofertadas no âmbito do SISU. Educação em pauta. Em portaria publicada, o Ministério da Educação decretou a suspensão de novos contratos do FIES e do ProUni com 10 instituições de ensino que pertenciam, até o ano passado, à Laureate Brasil. Hoje, elas são operadas pela Ânima Educação. As unidades são alvo de um processo de supervisão da pasta após denúncias de irregularidades encampadas pelo MPF, que entrou com uma ação civil pública no ano passado para obrigar o MEC a fiscalizá-las. A medida vale para os estabelecimentos Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e Universidade Anhembi Morumbi, localizados em São Paulo, além do Centro Universitário IBMR, no Rio de Janeiro, e a Universidade Salvador. As restrições também abrangem o Centro Universitário Unifiam, o Centro Universitário dos Guararapes, a Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Centro Universitário Ritter dos Reis, a Faculdade Internacional da Paraíba e a UNP, a Universidade Potiguar, aqui no Rio Grande do Norte. A portaria também determina que as instituições de ensino não poderão fechar novas parcerias para a oferta de bolsas em outros programas federais por até 1 ano ou enquanto durar a investigação do Ministério. Também ficam suspensos os processos para regular cursos de educação à distância no MEC. Jornal da Educação. Extra classe. Na última terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou por 323 votos a 172 e 1 abstenção a proposta de emenda à Constituição, a PEC 23/2021. A chamada PEC do Calote posterga o pagamento dos precatórios e dá autorização ao Executivo para, em vez de honrar as dívidas judiciais, usar parte do orçamento de 2022 para financiar o Auxílio Brasil.
O diretor do Adurni Sindicato e vice-presidente do Proifes Federação, Wellington Duarte, alerta para o fato de que a PEC é claramente uma manobra eleitoreira. Lamentável que em segundo turno tenha sido aprovada. A PEC 23 é, na verdade, um calote, ou seja, nós estamos institucionalizando o calote. Isso vai prejudicar os contratos e no sistema capitalista a instabilidade contratual é um risco, né? Estamos passando a imagem de um país que não respeita contrato, né? Estamos passando para a sociedade a sensação de que a sociedade, é desrespeitada, né? Porque milhares de pessoas são demandantes, né, de processos judiciais ganhos que estão a ser pagos pelo governo, e agora o governo simplesmente vai lá e dá um calote nesse pessoal. A PEC 23 ela simplesmente será utilizada, caso passe no Senado, simplesmente para dar fôlego eleitoral ao presidente da República, algo que a gente nunca viu na história republicana desse país. O presidente Bolsonaro acabou com um dos maiores programas de distribuição de renda da humanidade, o Bolsa Família. E em seu lugar, ele vai tentar criar esse Auxílio Brasil, que é uma coisa vergonhosa, porque é claramente uma propaganda eleitoreira. Aliás, não é propaganda, é uma ação eleitoreira, porque ele tem uma data de validade, o que por si só já é um absurdo. Ele termina em dezembro do ano que vem. Portanto, ele é uma espécie de chantagem que o governo vai fazer para tentar sair das dificuldades políticas que está, à custa dessas pessoas, à custa inclusive da sociedade como um todo. Portanto, eu lamento profundamente que 5 dos 8 deputados federais do Rio Grande do Norte tenham votado a favor desse calote gigantesco. Mas, enfim, a resposta que as pessoas vão dar terá que ser se elas respaldam ou não esses deputados, se elas vão devolvê-los ou não à Câmara no ano seguinte. É isso. Depois do intervalo, o presidente do INEP garante Enem mesmo após demissão em massa. Plebiscito eletrônico vai decidir sobre a adesão ou não da proposta de acordo oferecida pela Procuradoria-Geral Federal aos docentes da UFRN. E ainda, a Adurni Sindicato retoma atendimento presencial na próxima terça-feira. Os detalhes você confere logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos. Ele proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com a gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Danilo Dupas, participou na última quarta-feira de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, após debandada de funcionários da autarquia há 2 semanas da realização do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estão marcadas para os dias 21 e 28 deste mês. Dupas afirmou que todos os exames Enem e ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, estão garantidos. Diz também que o SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, já começou a ser aplicado e que a avaliação continua até o dia 10 de dezembro.
O presidente do INEP tranquilizou os estudantes, afirmando que as provas já estão prontas e só precisam ser entregues. As provas estão armazenadas com segurança, segundo o presidente do INEP. Ele reforçou que os exames serão realizados porque o INEP tem expertise em aplicar avaliações. Dupas destacou que o Instituto aplica o Enem há mais de 20 anos e que as demissões não impactarão a realização da prova. Agenda da Educação. O Adurni Sindicato realiza plebiscito eletrônico para que os docentes beneficiários da ação dos precatórios possam decidir sobre a adesão ou não da proposta de acordo oferecida pela Procuradoria-Geral Federal. A assessora jurídica do Adurni Sindicato, Andréa Munemassa, ressalta que apenas votar no plebiscito não garante aos beneficiários a adesão ao acordo. Professores e professoras que estão no processo dos precatórios, que é um processo que o Adurni Sindicato pleiteia o pagamento dos planos econômicos Brescia e Verão para 1.900 professores. Nesse momento, nós temos informações importantes para passar para vocês. Primeiro, há uma informação sobre o processo judicial que agora irá tramitar no TST. Eu lembro a vocês que o processo judicial, ele, nesse momento de execução, discute o pagamento dos valores a serem recebidos pelos professores e professoras que estão nessa ação. Então, essa discussão finalizou no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, onde ficou determinado o pagamento daquele valor que foi homologado na sentença judicial da 9ª Vara do Trabalho, que foi um valor limitado do plano Brescia e Verão a outubro de 89 e até abril de 89. Então, esse é o valor que está sendo ganho na Justiça do Trabalho, onde houve aquela limitação dada pela Justiça do Trabalho aqui do TRT da 21ª Região. Agora, esse processo vai ser analisado no TST e poderá também ser objeto de análise no STF. Além da ação judicial, como ficou decidido em assembleia da categoria que foi realizada em 2018, o Adurni Sindicato, através de sua diretoria e sob os cuidados de Andréa Munemassa e da doutora Kátia Nunes, nós temos desde 2018 pleiteado junto à PGF a possibilidade de realização de um acordo judicial para que nós tenhamos um desfecho nesse processo através do pagamento de um acordo. Desde 2018 até hoje, foram muitas reuniões, muitas negociações e então, finalmente, nós temos um valor para apresentar para os professores e professoras. Esse valor, ele pode ser acessado única e exclusivamente pelos professores e professoras desse processo ou seus herdeiros e pensionistas no ambiente virtual através do site do Adurni Sindicato, o www.adurni.org.br. Somente os professores que são substituídos nessa ação podem acessar os seus valores e esses valores então são valores disponibilizados para quê? Uma vez ciente do recebimento desse valor, o professor ou a professora possam então votar em um plebiscito. Esse plebiscito ocorrerá entre os dias 22 de novembro a 3 de dezembro. Também será realizado através do site do Adurni Sindicato. A escolha do plebiscito se deu em função da possibilidade de previsão estatutária. Lógico, o Estatuto do Adurni Sindicato prevê o plebiscito como forma de deliberação da categoria sobre determinados assuntos, dentre eles acordo judicial. E diante dessa previsibilidade estatutária, a diretoria, tendo em vista ainda esse processo de pandemia que nós vivemos e a segurança dos professores, optou, junto com o Conselho de Representantes, em fazer a consulta dos professores através de um plebiscito. Esse plebiscito terá uma duração prolongada, exatamente para que
todos os substituídos possam ser consultados, né? Numa assembleia a gente teria um número reduzido de substituídos, ainda mais num momento como esse de pandemia, onde realmente a gente não poderia promover uma aglomeração. Através do plebiscito a gente vai então poder democraticamente saber a vontade da categoria. É importante ressaltar que esse acordo somente ocorrerá se a categoria decidir pela realização do mesmo. Também eu ressalto que o plebiscito ele vai indicar o que a categoria quer. Se o plebiscito indicar que a categoria quer a realização do acordo, então esse acordo será realizado. Mas é importante também dizer que para os professores que quiserem, que optarem por fazer o acordo, além de votar no plebiscito, é também preciso que o professor assine um termo de declaração. Esse termo de declaração também estará disponível no site do Adurni Sindicato, e sem a assinatura desse termo de declaração, o professor não receberá o valor do acordo judicial. É importante, muito importante também ressaltar que essa é uma possibilidade de acordo. Ainda não existe um acordo fechado, ainda não existe uma definição. Essa definição do pagamento e do fechamento do acordo entre o Adurni Sindicato e a Procuradoria somente ocorrerá através da análise de alguns requisitos que ainda faltam ser analisados e que só vão ser analisados após a categoria definir se quer ou não a realização desse acordo. Se a categoria decidir pela não realização do acordo, o processo judicial continuará sua tramitação normalmente e a gente então terá mais algum tempo para aguardar o desfecho desse processo, uma estimativa em média de mais ou menos 5 a 6 anos até o recebimento. Caso a PEC dos precatórios ela seja aprovada pelo Senado, haverá um parcelamento desse valor em 10 anos. Caso o recebimento se dê através do acordo, o valor será pago em uma única parcela, sem parcelamento. Então, essas são as considerações iniciais. Eu peço a participação de todos vocês, tanto acessando os valores que vocês têm direito, quanto também votando no plebiscito e para aqueles que quiserem, assinando o termo de declaração. Herdeiros e pensionistas não votarão no plebiscito. Nesse plebiscito somente votará quem é professor e professora substituído nessa ação, né, ativos ou aposentados. Os herdeiros e os pensionistas que quiserem fazer o acordo deverão assinar o termo de declaração disponível no site do Adurni Sindicato. O Adurni Sindicato também voltará a funcionar, inclusive para tirar dúvidas e atendimentos a partir do dia 16 de novembro. Além do atendimento presencial, também há o atendimento realizado de forma virtual, através de agendamento pelo Adurni Sindicato. A assessoria jurídica, os advogados também tiram as dúvidas dos professores para a questão dos precatórios. Então, essas eram as minhas considerações iniciais. Estamos, então, disponíveis para atendimento, tanto na sede do Adurni Sindicato, a partir do 16 de novembro, quanto também através de consulta virtual. Jornal da Educação. Extra Classe. Após 1 ano e 7 meses de portas fechadas em virtude da pandemia de Covid-19, o Adurni Sindicato reabre sua sede na próxima terça-feira, 16 de novembro, com novo horário de funcionamento. O presidente do Adurni Sindicato, Oswaldo Negrão, explica que, além do avanço na vacinação, outros pontos foram considerados pela diretoria do sindicato para decidir pela reabertura da sede. Depois desse mais de ano e meio com a sede fechada, a diretoria tomou a decisão de reabrir a sede do Adurni Sindicato no campus da UFRN, considerando a redução do número de casos da pandemia, o número alcançado de mais de 70% da população do Rio Grande do Norte já vacinada, e também pela necessidade que nós observamos da retomada das atividades presenciais
tanto do suporte da secretaria e das ações de comunicação, quanto da assessoria e suporte jurídico, que são sempre necessárias e bastante demandadas pelo conjunto de professores, mas também, em especial, pela necessidade das atividades relacionadas com os precatórios. Nesse sentido, estamos aproveitando essa data de 16 de novembro para que a sede seja retomada, tomando todas as medidas ainda necessárias para evitar o contágio entre as pessoas. Para isso, nós estamos fazendo a devida sinalização, mantendo o distanciamento entre as cadeiras para as pessoas que vão ficar na espera, e a orientação com a obrigatoriedade do uso de máscaras e a disponibilidade de álcool em gel para todas as pessoas que vão acessar a sede do Adurni Sindicato. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.